Se você permite que seu filho dê um tapa na sua cara pequenininho, se você permite que seu filho xingue palavrão pequenininho, se você permite que a sua filha dance músicas que não convém, faça coisas que não convém, se você acha que é normal a pessoa te chamar de burro, te desrespeitar, eu tô falando dentro do casamento, né? Um desrespeita o outro, grita com o outro, briga com o outro, aquilo que é permitido será repetido. E aí, se você, no relacionamento, é o tipo de pessoa que guarda e não demonstra para o outro que aquilo chateou, e o outro acha que está tudo bem, porque afinal de contas você nunca reclama, você sempre permite, o que vai acontecer? Toda vez que ele ficar com raiva, ou ela, chateado, indignado, te dá uma patada, né? É o cônjuge jumento. São os cônjuges que são um jumento, que dão coice toda hora, troca de ferradura toda semana e arruma de dar um coice em alguém. Tu toma um coice e não faz nada, e não fala nada, e não quer tratar o problema, você fica falando, não, eu vou evitar falar porque eu não quero, falar para não ter briga, problema, sabe o que vai acontecer? Vai repetir e vai repetir. Quando a pessoa vai repetindo o comportamento, você vai guardando, só que acontece uma coisa, pessoal, uma hora a bomba explode. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Casamento Inabalável. Talvez o que eu vou falar hoje para você é uma das 2 ou 3 coisas mais importantes para um casamento, para uma família, para o sucesso em qualquer área da sua vida. Tem que ter um negócio fundamental chamado comunicação. Saber falar, saber conversar. Então eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Então vamos começar a trazer o conteúdo para vocês de hoje, que para mim é muito importante. Eu quero começar comentando algo que ainda está aí na mídia, né? O Gustavo Lima separou da Andressa Suíta, né? A gente teve há pouco tempo o Whindersson Nunes separando da esposa. Hoje a nova notícia é Luan Santana termina um namoro de mais de 12 anos. Era casado? Não, namoro de 12 anos. Acabou. O namoro de 12 anos acabou, o casamento do Gustavo Lima acabou, o casamento do Whindersson Nunes acabou, o casamento do William Bonner com a Fátima Bernardes acabou, o casamento do Roberto Justus com a Galisteu acabou. E é engraçado, né, gente? Porque esse pessoal é rico, esse pessoal é famoso e esse pessoal, a maioria deles é bonito. Ou se não era, conseguiram ficar porque fez plástica, fez tudo que tinha que fazer lá, e o povo fica bonito, o povo é rico, o povo é famoso. E na nossa cabeça, não é interessante que a gente acha que seria essa a solução do nosso problema? Ah, eu teria um casamento maravilhoso se eu fosse casada com o Gustavo Lima, que é rico, que é bonitão, que é famoso. Se eu fosse casado com a Adriane Galisteu, que na minha época lá, não sei se ela tá velha, não sei nem se ela tá viva, mas na época era linda, modelo, maravilhosa. Casou com o Roberto Justus, um cara, né, apresentável, rico, famosos. Bum! Acho que o casamento deles não durou nem um ano na época. E por aí vai. E por que esse pessoal que é casado acaba o negócio assim de uma vez? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha mesmo que uma pessoa acorda no meio da noite e diz assim, resolvi terminar o meu casamento? Acorda no meio da noite e diz assim, não quero mais estar casado não. Olhou para a pessoa do lado 3 horas da manhã, quer saber? Acho que eu vou separar. Claro que não. O problema já vinha acontecendo. E eu quero trazer para você uma chave aqui que eu acho uma das mais importantes. Por quê? Porque é o seguinte, eu trabalho com casais e família há muito tempo, e quando eu vejo as pessoas cometendo esse erro que eu vou falar agora, quando eu vejo as pessoas cometendo este erro que eu vou falar agora, eu vejo que a restauração do casamento ela se torna quase impossível. É só um milagre, mas um milagre grande para a pessoa restaurar o relacionamento dela se cometer esse erro que eu vou contar para vocês agora e que eu acho
que aconteceu, não conheço, não acompanho, mas eu acho que aconteceu com o Gustavo Lima e a esposa. O que é essa chave que ela é assim determinante para não acontecer com você a mesma coisa, ok? Como é que eu faço então para melhorar a minha comunicação? Como é que eu faço para mudar a minha história dentro do meu casamento? Vamos lá. O que acontece com muita gente em relação à comunicação? Primeiro, pessoal, todo tipo de problema exige que você converse sobre o assunto. Se você estiver passando um problema sexual com seu cônjuge, estiver passando um problema financeiro com seu cônjuge, um problema até de infidelidade, pornografia. Ah, pastor, estou passando um problema com meu filho, com a minha filha, estamos passando um problema com meu cunhado. Não interessa o que atingir vocês como família e casal, que é um problema, você vai ter que conversar para resolver esse problema. Não tem outra solução. Eu vou ter que parar, eu vou ter que sentar, eu vou ter que falar, ó, nós estamos com um problema. A nossa vida sexual não está boa, eu não estou satisfeito ou satisfeita. O que a gente vai fazer para resolver? Por quê? Porque se você não resolve, não conversa, não vai atrás de tratar o assunto, você acha que o problema vai desaparecer? Não vai desaparecer. E aí explode uma bomba igual a bomba que explodiu desse tanto de casal que eu falei aqui, né? O Gustavo Lima com a esposa agora, bum, uma bomba que todo mundo chegou e começou a falar, ah, mas que mentirada, que falsidade, né? Vocês passavam uma impressão de felicidade, a mulher fazendo live e não sei o que, papapá, e acusaram ela de ser mentirosa e falsa. E o que ela disse quando ela foi se pronunciar nas redes? Ela disse, gente, o susto que vocês tomaram, eu também tomei. E aí é que está o negócio. Tem que conversar. E o que acontece em muitos relacionamentos? Pessoal, olha aqui uma coisa que arrebenta casamento. Arrebenta casamento. Se você identificar isso em você hoje, ou identificar no seu cônjuge, você precisa depois fazer ele assistir essa live e parar para ver. Olha lá. Eu estou casado. Aí eu tenho uma tendência, estou dando um exemplo só, tá? Inclusive isso não tem nada a ver comigo, mas digamos que eu tenho uma tendência. Qual é a minha tendência? Eu sou alguém que costuma guardar as coisas. Você conhece gente assim? Que guarda as coisas? Você conhece gente que internaliza? Eu chamo isso de implosão. Tem pessoas, e aí esse sou eu, que quando ficam com raiva, a tendência de temperamento é explodir, né? Então a minha tendência é falar alto, a minha tendência é resolver, a minha tendência é, entendeu? Quando a coisa ferve, eu fui fechado no trânsito, minha esposa fez uma coisa que me deu raiva, meus filhos, a minha tendência é explodir, a minha tendência é colocar para fora. Quem é assim também? Vamos lá, vamos começar a confessar nossos pecados aqui nessa live. Quem aqui também é da turma que quando fica com raiva, explode? Pastor, falo que não devo, grito, começo a brigar, eu não consigo guardar, eu começo a falar, e eu jogo em cima dos outros mesmo, e quando eu fico nervosa, meu negócio aqui é o temperamento, eu sou sanguínea, deixa eu ver, essa turma aí é do meu time, né? Essa turma é do meu time, pois é. Agora, tem uma galera, infelizmente, é verdade, Elaine, eu também, eu acho isso assim terrível. Tem vezes que dentro do avião, tem vezes que em lugares eu acabo explodindo e claro que graças a Deus, hoje não de um jeito como eu era quando eu era crente, de brigar, de xingar, mas falo que não devia, passa do limite, é horrível. Agora, tem gente que é exatamente o contrário e aqui é que é o problema. Enquanto tem gente que quando sente raiva explode, joga tudo para fora, tem gente que quando sente raiva guarda. Tem gente que quando você fala uma coisa que machuca, guarda. Tem gente que quando fala uma coisa que te irrita, te magoa, sabe o que a pessoa faz? Ela guarda. E quando a pessoa guarda, o que acontece? O problema é que ela, em nome de não querer brigar,
Em nome de não querer problema, ela guarda aquilo dentro dela. E ela passa uma impressão de que está tudo bem. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Eu estou casado aqui, eu vou citar um exemplo contrário ao que eu já falei que a minha tendência. Então eu estou casado com a minha esposa. De repente a minha esposa chega e dá um grito comigo, ou me trata de forma desrespeitosa, e aquilo me incomoda, me faz mal, até me magoa. Ó, Isabela, guarda muito. Ouve o que eu vou falar aqui, viu? Ouve isso aqui. Aí, o que eu faço? Ela, de repente, eu estou até na frente das pessoas, e ela vai lá e pá, uma coisa que dói meu coração. Esse tipo de gente que guarda, o que eles fazem? Eles não mudam, eles não mostram, eles não demonstram que eles estão com raiva. O que acontece na hora em que alguém me faz mal e eu simplesmente continuo com a mesma carinha de riso, né? Eu fico do mesmo jeito. Vamos colocar uma situação, a gente está jantando num lugar com amigos, você está junto com seus parentes, pessoas que você ama e respeita, e o seu cônjuge vem e faz uma coisa horrível, desagradável, uma coisa errada, uma coisa que te feriu, que te magoou, que te chateou. Aí você pega e, como você tem a tendência de guardar, você guarda aquilo, o que você faz? Aparentemente, você mantém a mesma postura de sorriso, você não mostra que está com raiva, você não mostra que está chateado, nem nada. E aí, por que muita gente faz isso? Tem alguns motivos, temperamento, criação, e muita gente porque não gosta de conflito. Não gosta da briga, né? É horrível, é desagradável, pesa o clima. Então a pessoa vai e guarda. Agora, olha qual é o grande problema, eu acho que foi isso que aconteceu com o Gustavo Lima. Quando você guarda e você não fala, não conversa, pelo menos depois, ou não demonstra nada, zero de chateação com a pessoa, o que você informou para a pessoa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, quando eu chego na minha esposa e digo, amor, eu te amo, você é maravilhosa, toma aqui um presente, dou um beijo, um abraço, ela tá com a carinha boa. Quando eu chego e tenho uma atitude grosseira com ela, dura, que feriu ela, que atacou ela, o que ela faz? Ela mantém a mesma carinha boa de quando eu abracei e disse eu te amo. Então, o que ela está transmitindo de informação para mim e para quem está perto dela? Não me feriu, não me machuca, não me importa se você me trata mal. A informação é, o nosso casamento está bem, está tudo ok. Por quê? Porque eu não faço cara feia, eu não reclamo, eu não me chateio, eu guardo, a coisa pega aqui dentro, queima aqui dentro, eu fico mal aqui dentro, mas por fora eu estou bem. Gente, eu me lembro de uma situação que mais ou menos expressa isso. Eu estava com um amigo num posto de gasolina uma vez, e para te falar a verdade, não, ele me contou essa história, não aconteceu não, ele me contou. A gente estava no posto de gasolina, desceu do carro e eu fechei a porta e quase pegou no dedo dele. E ele lembrou, pastor, aí ele me contou a história. Meu pai, ele é tão assim de guardar as coisas, ele é tão de não brigar nem nada, que um dia aconteceu isso com ele. Uma pessoa fechou a porta do carro na mão dele. Quando fechou a porta do carro na mão dele, deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa fechasse a porta do carro na sua mão, gente, eu ia dar um grito. Ai, abre, meu Deus! Eu ia ficar desesperado, né? Essa é a minha reação. Ele contou para mim, meu pai, pastor, ficou assim, ó, apontando, a pessoa nem estava entendendo o que estava acontecendo. Ele era tanto de guardar que com o dedo, com a porta fechada, ele não gritou, ele não ia desesperou, ele ficou apontando até o cara abrir, ele falou, ai, tá doendo. Você tá entendendo? Se a pessoa se a pessoa fecha a porta ali, já sai andando e atendendo o celular, nem ia ver. Por quê? Porque ele não deu um grito, ele não deu um socorro, tá doendo, machucou. E tem muitas pessoas casadas, gente, que fazem isso. A pessoa tá com o dedo esmagado na porta, e o que ela faz? Ela fica calada, ou ela fica gemendo baixinho. E se a pessoa não tiver muita atenção, ela não percebe. Então, o que deve ter acontecido com o Gustavo
Gustavo Lima e com muitos casamentos que você não pode deixar acontecer com você. Situações de problema, situações que machucam, brigas não resolvidas, coisas que a pessoa faz ou fala, que fere o outro, que incomoda o outro, que envergonha, né? Você já se sentiu envergonhado pelo jeito que o seu marido, a sua esposa te tratou na frente de outras pessoas? Você ficou envergonhada, né? O jeito às vezes foi bruto, às vezes foi duro, né? Esses dias eu estava num local, eu estava vendendo livros e tipo a mulher fez uma pergunta, o cara, já te falei, tal, sabe essas coisas assim que machuca, que é inconveniente, né? Isso fora questões mais sérias que realmente trazem dor para o coração e para a alma da pessoa. Só que quando a pessoa sente isso, e ela não demonstra, ou ela mantém uma carinha boa e depois não conversa, não trata, o que acontece? A pessoa continua fazendo. Por que adianta fazer? Por que continua fazendo? Porque você não transmitiu a informação de que doeu. E aí o que acontece? Você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando. Os filhos acham que está tudo bem. Eu posso até estar numa mesa junto com você, jantando, e de repente, digamos que o seu marido agiu de forma grosseira com você na mesa, bruta. Mas eu olho para você e imagino uma reação de tristeza ou de chateação, mas não, você continua conversando, agindo normalmente, rindo, brincando, e eu entro no meu carro e digo para minha esposa, poxa amor, eu achei que o marido da fulana foi tão duro com ela, grosso, bruto, falou de um jeito estranho. Aí eu viro e digo assim, mas ela não deve se importar. Ela não deve se importar. Por quê? Porque ela continuou, você viu, normal, rindo, brincando. E como a gente tem um mapa de vida, né? Eu vejo a vida com os meus olhos, eu imagino, pô, se você falasse assim comigo, amor, ainda que eu me controlasse na frente dos outros, no mínimo você ia ver minha cara de chateação, ou de decepção, ou de tristeza. E a minha esposa também. A minha esposa, graças a Deus, não tem esse problema de guardar. Ela poderia não tratar na hora, não fazer nada, ela se controla muito, mas eu perceberia pelo rosto dela que ela ficou triste, ou que ela ficou chateada. Mas tem gente não, que camufla mesmo. E o que acontece? Você vai fazendo isso repetidas vezes, a pessoa continua mantendo o comportamento. Olha essa frase aqui: comportamento permitido é comportamento repetido. Ó, comportamento permitido é comportamento repetido. Se você permite que seu filho dê um tapa na sua cara pequenininho, se você permite que seu filho xingue palavrão pequenininho, se você permite que a sua filha dance músicas que não convém, faça coisas que não convém, se você acha que é normal a pessoa te chamar de burro, te desrespeitar, eu tô falando dentro do casamento, né? Um desrespeita o outro, grita com o outro, briga com o outro, aquilo que é permitido será repetido. E aí, se você, no relacionamento, é o tipo de pessoa que guarda e não demonstra para o outro que aquilo chateou, e o outro acha que está tudo bem, porque afinal de contas você nunca reclama, você sempre permite, o que vai acontecer? Toda vez que ele ficar com raiva, ou ela, chateado, indignado, te dá uma patada, né? É o cônjuge jumento. São os cônjuges que são um jumento, que dão coice toda hora, troca de ferradura toda semana e arruma de dar um coice em alguém. Tu toma um coice e não faz nada, e não fala nada, e não quer tratar o problema, você fica falando, não, eu vou evitar falar porque eu não quero, falar para não ter briga, problema, sabe o que vai acontecer? Vai repetir e vai repetir. Quando a pessoa vai repetindo o comportamento, você vai guardando, só que acontece uma coisa, pessoal, uma hora a bomba explode. Uma hora, quem fica internalizando vai colocar isso para fora. Quem guarda, um dia não tem mais lugar e vomita. E aí sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: 3 horas da manhã, de madrugada, vou colocar aqui 3 horas da manhã, o cara acorda, olha para a esposa, acorda a esposa e diz, não quero mais estar casado com você. O que aconteceu ali? Eu aposto 99% de chance que foi isso. Fora que pode ter outra pessoa, não sei se tem ou não, uns dizem que sim, ele diz que não, isso
é outro caso de infidelidade, né, que é um problema também grave no casamento. Muita gente passando por questão de traição, infidelidade, isso é terrível. A gente fez uma pesquisa, pessoal, e o problema número 1 dos casais hoje, por incrível que pareça e para tristeza nossa, é a infidelidade. Depois é a comunicação, mas a comunicação e a infidelidade ficam ali disputando o primeiro lugar. Por quê? Porque é um problema grave a infidelidade, como é um problema grave a falta de comunicação. Então, o que acontece? O cara tá ali, acorda 3 horas da manhã e fala, não dá mais eu terminar com você, o Gustavo Lima, com a esposa. Você acha que o problema surgiu naquela madrugada, que os caras estavam fazendo uma viagem em família, estavam fazendo live, estava o tempo inteiro o quê? Sorriso. E o que eles disseram? Não era uma farsa. Eles não viviam dentro de casa quebrando o pau, mal, mas na hora que a câmera aparece, vamos fazer de conta que a gente tem uma família linda, um casamento bom. Não. Ela, a esposa, achava mesmo que o casamento estava bom. Ela achava mesmo que estava tudo ok. Ela achava mesmo que o amor estava bom, que estava tudo normal. Mas qual foi o problema? Eu aposto em 99% da possibilidade essa. O Gustavo Lima vinha se chateando, se decepcionando, se frustrando, se machucando. Só que provavelmente ele deve ser um cara que faz o quê? Guarda as coisas. E aí ele vai guardando, não vai falando, continua rindo, continua fazendo live, continua beijando, abraçando, fazendo sexo, viajando. Quem é que vai imaginar? De madrugada, o que estava sendo guardado há muito tempo explodiu. E eu tenho visto isso nesses 25, 26 anos cuidando de casais, como tem pessoas que guardam. Uns aguentam guardar 5 anos, outros 10, outros 15, outros 20, outros 25. Aqui, neste lugar que eu estou agora, eu peguei um casal com 25 anos de casados. Sabe o que aconteceu? O susto foi da esposa, dos filhos, meu como pastor e de um monte de gente. Pensa num casal que parecia viver bem, que parecia se amar, que parecia tudo maravilhoso. Pensa num casal que tinha uma família legal, um casamento bacana, tudo ok. De repente, com gabinete marcado, vamos conversar, pastor, isso tem muitos anos atrás. Vamos nos aconselhar, sentam comigo, o cara senta na minha frente e ele pega e diz assim, acho que até ele pegou mesmo um copo d'água assim, e falou, tá vendo isso aqui, pastor? É o seguinte, meu casamento encheu, transbordou e eu não aguento mais. Não fico casado com essa mulher mais nenhum dia. Deu. Sabe o que ele falou para mim, pastor? Talou, passou da medida. E começou a falar porque ela isso, porque ela aquilo. A mulher estava acuada assim, abaixada, olhando para ele, assustada, chorando. E ela disse assim, ele nunca me falou nada. Ele nunca disse que ele estava chateado. Ele nunca disse que ele estava com raiva. E aí o que aconteceu? É o que eu falei. A pessoa, ela vê o outro não tendo nenhuma conversa de reclamação, nenhuma postura de vamos melhorar o relacionamento, vamos investir para a gente ter um casamento melhor. Isso que você está fazendo mal para mim, me dói, me machuca. Eu fiquei chateado com isso. Isso não é legal. Ele foi guardando. Quando deu 25 anos de casado, ele ainda aguentou muito, foi o limite. Ele explodiu. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu sei o que o senhor pensa sobre divórcio, novo casamento, eu sei o que a Bíblia diz, eu sou cristão desde de pequenininho, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou indo contra a vontade de Deus, mas meu irmão, não dá mais, não há o que você fale para mim que vai mudar meu posicionamento. Meu casamento acabou, não tenho ninguém, não tenho mulher, não tem nada. E eles falaram para mim, a gente não vivia uma farsa, pastor. Eu não vivia dentro de casa um inferno com a minha mulher para chegar aqui e dizer, estou vivendo uma farsa, uma hipocrisia, estou acabando. Não. A questão é que ele ia aguentando, engolindo sapo, né? A expressão, engolindo sapo. A mulher às vezes bruta, às vezes a mulher brigando demais, reclamando demais, cobrando demais. Foi o caso deles. E aí o que aconteceu? Ele falou, não aguento mais engolir sapo, meu irmão. Não aguento mais essa mulher enchendo o saco. E de repente ele explodiu. Agora olha que detalhe interessante.
Ele não explodiu numa coisa grave. Ele explodiu numa coisa boba. Por isso que foi chocante para a esposa e para os filhos, porque é tipo assim, vamos dar um exemplo. Digamos que, eu não lembro exatamente, mas digamos que falou assim, a gente está indo para o shopping agora. E a mulher falou assim, não, mas a gente não combinou de ir agora, como eu disse daqui uma hora. E ele falou, chega! E ela falou, meu Deus, o que é isso? E ele explodiu lá à noite, no outro dia à tarde estava no gabinete comigo, com a decisão dele tomada, de separar da esposa. Sabe o que aconteceu? Nós conversamos, oramos, jejuamos, fizemos de tudo. Não teve jeito. Não teve jeito. O cara falou, não adianta, nem que eu tenha que ver sozinho o resto da minha vida, eu prefiro ficar sozinho do que casado com essa mulher. Os filhos ficaram chocados, porque nunca viram os pais brigar. Nunca viram os pais brigar. Nunca viu o marido reclamar. Nunca viu o marido fazer cara feia. Ela disse, ele nunca reclamou de nada. Como que eu ia saber? Então, a pessoa que guarda, olha isso, ela tem um grave problema. Qual é o problema? Ela não deixa o outro saber as verdades do seu interior. Ela camufla a alma. Ela camufla as suas emoções. E quando eu camuflo as minhas emoções, eu passo uma informação errada para quem está perto de mim e eu vou aguentando até que acontece como aconteceu com Gustavo Lima e com, infelizmente, gente, centenas e milhares de casamentos. Um dia a pessoa explode. E eu queria saber de você uma coisa. Você, dentro do seu casamento, como está o relacionamento? Você sabia que eu vou falar uma coisa para você eu vou falar um negócio que vai parecer chocante. Vai parecer chocante. Mas eu quero que você ouça isso e me deixe explicar um pouquinho. Pensa numa coisa anormal num casamento. Anormal. Se chama não brigar. Não brigar. Um casal que não briga não é normal. Não é normal. Não está certo. Não é chocante o que eu estou falando? Ué, pastor, a gente está fazendo de tudo para não brigar. A gente está fazendo de tudo para não ter briga dentro de casa. Pois é, brigas em excesso, brigas toda hora é anormal. Nunca brigar é anormal. Por quê? Porque não tem como não brigar. Como que duas pessoas que são diferentes, como que duas pessoas que são imperfeitas vão conviver e não vai sair faísca? A Bíblia diz, como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. Então, quando eu vejo casais que dizem assim, lá em casa a gente não briga, lá em casa a gente nunca tem problema. Opa! Provavelmente tem alguém que está o quê? Guardando. Tem alguém que está fazendo o quê? Escondendo os seus sentimentos e escondendo a verdade. E aí o que acontece? Você esconde um mês, você esconde um ano, você esconde 10 até 25. Foi o maior tempo que eu vi alguém aguentar, mais um dia, bum, explode. Agora, eu não estou falando de briga, gente, violência, xingar, desrespeito. Eu estou falando de coisas que eu faço que a minha esposa não quer, não gosta, que ela faz e que a gente entra num conflito e resolve o conflito. Existe uma forma de resolver o conflito. Nós temos problema, nós temos imperfeições, nós temos traumas, nós temos limites, nós temos diferenças, valores, crenças, fomos criados de forma diferente, temperamentos diferentes. Quem é essa criatura, pelo amor de Deus, que tem uma expectativa de se relacionar com outras pessoas numa igreja, num casamento, com um filho que ele ama para dar a vida, e ele espera nunca ter uma briga, um problema, uma discussão que vai melhorar, que vai resolver, que vai tratar. Então, esse pessoal que nunca está tudo sempre maravilhoso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Quando alguém diz assim para mim, lá em casa a gente não briga, lá em casa está tudo bem, chega a arrepia minha coluna atrás. Porque eu falo, gente, alguém está escondendo, alguém está guardando, alguém não está falando a verdade. E eu vou repetir, se você guardar e vai tomando e vai engolindo sapo,
E vai engolindo sapo. Uma hora não vai dar conta. Então, seja você a pessoa que guarda. Seja você a pessoa que convive com quem guarda. Isso tem que ser conversado e tratado. Você tem que chamar a pessoa para falar sobre isso. Essa é uma das principais razões de problemas no casamento. Esta é uma das principais razões de casais se separarem. Como eu tenho quase certeza aconteceu agora com o senhor, lamento demais, Gustavo Lima e sua esposa. Ela está assustada porque simplesmente ela não faz ideia do motivo pelo qual ele está se separando dela. Se já tivesse uma situação, né? Pô, eu já venho reclamando com ela há mais de 10 anos que ela faz isso e eu não gosto. Não, porque quando a gente reclama, quando a gente se conversa, quando a gente trata, quando a gente, nesse jeito que eu falei, briga de uma forma saudável para crescer, para melhorar, para dizer para o outro, por favor, olha, eu aguento isso, mas isso não dá, isso me faz mal. Quando a gente vai tendo isso, a gente vai superando, vai vencendo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Eu não escondo a verdade da minha esposa, nem ela de mim. A gente vai tratando e a coisa melhora, entendeu? Então essa é uma chave para que os problemas de briga, de comunicação dentro da sua casa se resolvam. Se esse casal, seja o Gustavo Lima, o Whindersson Nunes, se de repente eles fossem sinceros lá, vamos passar para o Whindersson, né? Na minha avaliação, pode estar errada, gente, pode estar errada, mas na minha avaliação, se o cara pudesse dito, olha meu bem, para te falar a verdade, eu não me sinto à vontade de você fazer isso com um homem, ou com esse homem, ou a mulher tivesse dito, ó, vou te falar a verdade, não foi legal, eu tive uma situação e me ajuda, me protege. Tá vendo como a comunicação, a conversa resolve tudo? Né? Não? Por que chegou nesse ponto? Por que tem gente que consegue conversar e resolver os seus problemas e tá aí com 40, 50 anos de casado e gente com 5 anos não faz isso? Ou porque não conversa, ou porque quando vai conversar vira briga, ou porque tem gente que explode demais ou guarda demais. Engolidores de sapo. Então, olha aqui para mim, você que de repente é alguém que engole sapo. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Você vai ter que, a partir de agora, decidir conversar. Falar. Ó, isso, fala com calma. Você é uma pessoa que está aguentando, então você é bem equilibrada, né? Você tem muita resistência. Fala, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que aconteceu naquele dia ou na mesa me magoou, me chateou. Eu sei que você me ama, eu sei que você não quer me magoar, mas eu nunca te falei isso, mas eu quero te passar a falar que isso me faz mal. Eu fico por dentro doída, ferida, machucado e machucada. Quando você faz isso, você faz com que a pessoa queira parar e queira mudar essa situação. Tá bom? Que Jesus te abençoe poderosa e ricamente. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui para terminar essa live que é muito importante. Gente, olha, quando a pessoa tem Jesus no coração, tudo fica assim, infinitamente mais fácil, né? Então, quando você tem uma liderança, um pastor, alguém que fala na sua vida, tem Deus, tem temor a Deus, quer seguir os princípios de Deus, é por isso que nós incluímos como na pesquisa, e é um dos pilares fundamentais, vida espiritual. Jesus na história. Então, se você não tem ainda certeza de que a sua casa, o seu coração é de Jesus, você tem que falar, Jesus, entra na minha casa, entra no meu coração, salva a minha vida, salva o meu casamento, muda a minha história. Por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus é outra história. Essa situação que colocou aqui, pastor, e quando eu falo com meu marido e ele não ouve? Ele é um homem de Deus? Ele acredita em Deus? Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se ele acreditar, é fácil. A gente vai lá e fala, queridão, olha aqui, ó, peraí, o amor não se conduz de forma inconveniente, o amor não busca seus interesses, entendeu? A gente tem que ver essa questão. Então, abençoo você, Deus tem para você um casamento, uma família de sucesso, um casamento inabalável. Agora, não perca as lives essa semana e entra com a gente no aquecimento, porque no dia 26 a gente vai entrar na semana de conquista do nosso casamento inabalável. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram, entra, porque lá tem muita coisa importante, pesquisa, conteúdo que a gente envia diariamente para te abençoar, tá bom? Então, até às 19 horas, envia essa live, curte, compartilha. Quem está no YouTube, se inscreve no nosso canal,
Deus te abençoe muito, 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 e ouça isso e mude. Não fique repetindo o mesmo comportamento para não viver uma história como essa, terrível, triste, que o Gustavo Lima acabou de ver com a esposa, de um divórcio desnecessário, porque Deus tem para nós um casamento que dura e que é feliz. Valeu, galera, um abraço, Deus abençoe.